Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra... Olá, minha gente, bom dia. Então, já vamos começar com a nossa aula. Hoje, como vocês sabem, nossa terça-feira, né? Então, vamos lá. Hoje vamos estudar geografia. Então, eu quero que vocês abram aí o livro de vocês, na página 83, e vamos estudar sobre a indústria. Então, com certeza, eu vou querer que vocês me acompanhem, tá certo? Lendo junto comigo, para facilitar na hora da aprendizagem, ok? Então, vamos lá. A indústria. Indústria é a atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos utilizáveis pelo ser humano. Então, minha gente, a matéria-prima, em geral, é proveniente da natureza e obtida por meio de extrativismo. Aí temos os tipos de extrativismo, que é o animal, o vegetal ou o mineral. Os bens ou produtos fabricados pela indústria podem ser destinados tanto a outras indústrias como o comércio. Aí tem dizendo que a atividade industrial é muito importante, pois por meio dela são fabricados alimentos, remédios, vestuário, carros, brinquedos e etc. Além disso, é fonte de emprego e renda para inúmeros trabalhadores, não é verdade? Então, vejam só, os principais tipos de indústrias são as extrativas, que são de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação ou de bens de consumo ou de construção civil. Então, agora vamos conhecer um pouco sobre as indústrias extrativas. Elas são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria bruta, por exemplo, o ferro. Por isso que é chamado de indústrias extrativas. Agora vamos conhecer indústrias de base. São aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro já tratado, que é utilizado em siderúrgicas, metalúrgicas, etc. As indústrias de bens intermediários ou de bens de capital são aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada pela indústria de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias, por exemplo, indústria de torno e máquinas de grande porte. Indústrias de transformação ou de bens de consumo são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústrias de carros, alimentos, tecidos e equipamentos eletrônicos. Aí temos aí na página 84. As indústrias de bens de consumo podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que produzem em indústria de bens duráveis, indústrias de bens não duráveis e indústrias de bens semiduráveis. Então, a indústria de bens duráveis atua na produção de mercadorias de grande vida útil. Nessa categoria estão as indústrias automobilística e de eletroeletrônica. As indústrias de bens não duráveis atuam na produção de bens de consumo perecíveis.
Por exemplo, as indústrias alimentícia e farmacêutica. Também temos as indústrias de bens semiduráveis. Atuam na produção de mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, desgastando-se principalmente com o tempo e com a frequência de uso. São exemplos as indústrias têxtil, de vestuário e de cosméticos. Veja alguns exemplos de produto que as indústrias de bens de consumo produzem. Indústria têxtil, tecidos. Indústria farmacêutica, remédios. Indústria de eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar, roupa, fogões e etc. Indústria alimentícia, de alimentos. Indústria eletrônica, televisores, celulares, tablets e etc. Então, indústria de construção civil. São ligadas às edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento. Apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ao emitir, de forma descontrolada, gases poluentes ou ao despejar seus dejetos em rios. Por exemplo, por isso algumas indústrias têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuído as agressões ao meio ambiente. Me perdi aqui, calma aí. Achei. Por meio, por exemplo, das usinas de compostagem e de reciclagem. Usina de compostagem, elas são instalações industriais que transformam o lixo orgânico, ou seja, de origem animal ou vegetal, em composto orgânico para a agricultura. Aí temos também as usinas de reciclagens, que são instalações industriais que separam o lixo de acordo com sua matéria-prima. Por exemplo, papel, plástico, vidro, metais, para ser utilizado em processos de reciclagem. Outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias são o uso de energia sustentável, como a eólica, a solar e a geotérmica. A não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, a instalação de estações de tratamento de água para sua reutilização e a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar. A partir da adoção de tais medidas, é possível diminuir os efeitos de poluição, como as chuvas ácidas, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio e o aquecimento do planeta. Entretanto, ainda mais importante do que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente. Ou seja, passem a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim, é possível comprar menos, usar mais aquilo que se tem e descartar menos aquilo que pode ser reutilizado. Então, minha gente, já na página 85 a 86 e finaliza na página 87 o exercício de geografia, tá certo? Então, por hoje vamos encerrar a nossa aula e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Então, um beijo para todos vocês. Tchau!